As mulheres são metade da população mundial. Ainda assim, se a gente for olhar os livros de história, a gente só ouve falar das grandes conquistas dos homens. Mas se engana quem pensa que as mulheres não tiveram um papel essencial na formação da nossa sociedade. E é por isso que hoje eu vou te falar sobre 5 mulheres que foram muito importantes na nossa história. Um dos motivos que fazem com que as mulheres sejam tão excluídas dos livros de história é porque é difícil que elas ocupem cargos de poder. E quem governa é quem toma as decisões, e as consequências dessas decisões é que são lembradas pela história. Para vocês terem uma ideia, hoje só 15 mulheres são chefes de governo nos países reconhecidos pela ONU. Isso quer dizer que menos de 10% dos 193 países são de fato governados por mulheres. Se isso acontece hoje, imaginem séculos atrás que as sociedades muitas vezes eram governadas por chefes militares. Lembrando que as mulheres eram excluídas dos serviços militares em vários lugares. E para piorar a situação, ainda tinha casos que a mulher herdava o título, mas quem governava era um homem. Mas isso com certeza não foi o que aconteceu com a primeira mulher da nossa lista, que é a rainha Nzingambandi, conhecida como Rainha Ginga. Ela governou os reinos do Ndongo e de Matamba, que ficavam na região que hoje a gente conhece como Angola. Aliás, o próprio nome Angola vem da portuguesação do título dos governantes do Ndongo. Lá os reis eram chamados de Ngola. E a Rainha Ginga foi a Angola mais importante desse reino. Isso porque ela lutou contra a dominação dos portugueses na região. Antes dela assumir o trono, o avô dela tinha feito um acordo com os portugueses que ficariam de mandar exércitos para ajudar o rei a combater os vizinhos. E os portugueses voltaram mesmo com um exército, só que foi para combater o rei do Ndongo, ou seja, super traíras. Essa história toda aconteceu em 1575, ou seja, mais ou menos 5 anos antes da Ginga nascer. Ela cresceu num ambiente de guerra e até por isso também ela participou de várias batalhas ao lado do pai dela, que na época já era o rei do Ndongo. E assim, gente, a Ginga era sensacional, muito inteligente, muito estrategista, tudo que o irmão dela não era. Só que ele era o herdeiro e de inveja ele mandou matar o filho da Ginga. Mas ele realmente não era um bom rei e acabou perdendo a guerra para Portugal. Quando isso aconteceu, ele mandou a irmã dele, a Ginga, ir negociar com os portugueses. E ela se saiu muito melhor do que esperavam. O resultado foi tão bom que 3 anos depois o irmão dela teve que fugir do próprio reino e acabou morrendo. E a Ginga assumiu o poder. Como rainha, ela conquistou o reino vizinho de Matamba e conseguiu defender os territórios durante 40 anos. Ou seja, a rainha Ginga conseguiu reverter uma situação que tinha começado no reinado do avô dela. Com isso, ela protegeu muitas pessoas da escravidão. Infelizmente, depois da morte da rainha Ginga, que faleceu aos 82 anos, os portugueses continuaram a dominação na região. Mas isso não apagou da memória essa rainha guerreira que é o símbolo da luta contra a escravidão. Se vocês quiserem saber mais sobre a história da rainha Ginga, tem um quadrinho da Unesco super legal que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Outro exemplo de mulher guerreira é a Joana d'Arc. Eu acho que dessa lista talvez ela seja a mais reconhecida como alguém que mudou a história. Isso porque, caso você não lembre, ela pôs um fim à Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Tem vários filmes sobre a história da Joana d'Arc por aí, mas resumidamente ela era uma camponesa francesa que nasceu em 1412 e quando ela tinha 13 anos ela começou a ter umas visões de anjos e santos que diziam para ela ir lutar na guerra. E foi isso que ela fez quando ela completou 16 anos. A Joana entrou na guerra para defender o rei Carlos VII, que colocou ela na frente de um exército de 7.000 soldados. E deu super certo. Ela conseguiu reconquistar cidades importantes e foi só por causa dela que o rei conseguiu ser oficialmente coroado. Só que assim, esse rei era um ingrato. E quando os ingleses capturaram a Joana, ele não moveu uma palha para libertar ela. Consequência, ela ficou presa por 8 meses sob acusação de bruxaria e heresia e foi condenada à fogueira pela Igreja Católica. Porém, isso não impediu que a Joana continuasse sendo venerada pelas pessoas. Poucos anos depois da morte da Joana, o Papa Calixto III foi obrigado a cancelar o julgamento. E no século XX, ela foi canonizada pela Igreja Católica. Mas assim, com certeza, a maior contribuição da Joana foi ter conseguido unificar a França, que foi uma coisa que vários homens tentaram e não conseguiram. E essa história de ser uma conquistadora e de ser uma católica fervorosa influenciou muito a próxima mulher da nossa lista, que é a Isabel I de Castela, a católica. A Isabel, na minha opinião, é menos conhecida do que ela deveria ser. Talvez você já tenha ouvido falar da Isabel como uma pessoa que patrocinou as viagens do Cristóvão Colombo para a América, mas ela foi muito mais do que isso. Eu acho que uma das principais conquistas da Isabel foi ter sido a primeira rainha a de fato governar um reino da Europa. E isso abriu espaço para outras pessoas, como a neta dela, a rainha Mary da Inglaterra. Mas para conseguir governar, ela primeiro teve que conquistar a coroa em uma disputa com o seu irmão, o Henrique IV de Castela. Foi uma disputa bem difícil e para conseguir vencer
conhecer, ela acabou se casando com o príncipe Fernando de Aragão. E esse casamento deu muito certo. Juntos, os dois unificaram o que hoje nós conhecemos como Espanha e expulsaram os muçulmanos de todo o território. E esse foi um dos motivos que eles ganharam a alcunha de os católicos, porque era uma coisa que muitos reis tentavam fazer há muito tempo e não conseguiam. E, gente, a história de todas essas conquistas realmente é muito interessante. Tem uma série na Amazon que chama Isabelle, que fala sobre a vida dela. Eu acho que uma das marcas da Rainha Isabel é justamente que ela conseguiu fazer coisas que todo mundo considerava impossíveis. Começando por ser uma rainha reinante, que era uma coisa que até aquele momento ninguém tinha feito, até conquistar um continente desconhecido para o povo dela. O Cristóvão Colombo já tinha pedido o apoio de outros reis e ninguém tinha querido investir na viagem dele. Aliás, o próprio rei de Aragão, o marido da Isabel, não queria que ela investisse nessa viagem, só que ela acreditava muito no que o Cristóvão Colombo dizia. E com certeza, se não fosse a Isabel, a história do mundo seria muito diferente do que nós conhecemos hoje. E o mundo também seria muito diferente sem Hedy Lamarr. Ela era uma atriz de Hollywood e inventora. A gente usa as invenções dela todos os dias, mas provavelmente você nunca ouviu falar dessa grande mulher. Acontece que, como várias outras mulheres inventoras, ela ficou sem crédito pela invenção dela por décadas. E o que foi que ela inventou, né? Você deve estar se perguntando. Meus queridos, ela inventou nada mais, nada menos do que a base para telefonia celular e Wi-Fi. E isso na década de 1940. A Hedy, junto com um músico chamado George Antle, criou um método de alternância de frequências de rádio. Em 1942, eles tentaram mandar esse método para o Departamento de Guerra dos Estados Unidos para ajudar o exército a não ter que ficar mudando os códigos toda hora na Segunda Guerra Mundial. Na época o exército não quis, mas foi só acabar o tempo da patente para eles construírem um aparelho baseado na tecnologia desenvolvida pela Hedy e pelo George, e usaram nas tropas que estavam em Cuba. Pelo menos a Hedy ainda estava viva quando, em 1997, o governo dos Estados Unidos reconheceu a importância que ela teve para o desenvolvimento da tecnologia. Um ano depois disso, uma empresa chamada Ottawa Wireless Technology comprou 49% da patente dela e do George e desenvolveu o Wi-Fi e a rede móvel para celulares. E é impressionante pensar que ela fez tudo isso além de ser uma grande artista. Mas quem falou que as mulheres não podem fazer história atuando no entretenimento? Pois não só podem, como fazem, e o grande exemplo disso é Madonna. A rainha do pop é a mulher mais conhecida do planeta. Tem inclusive um estudo publicado pela Cornell University que aponta Madonna como a mulher mais influente do mundo. Essa pesquisa usou como base os algoritmos da Wikipédia para medir quem eram as pessoas que despertavam o maior interesse do público. No ranking geral, a Madonna ficou em terceiro lugar. E a Madonna não é tão importante só porque ela é uma das mulheres que mais vendeu discos na história. Ela é importante principalmente porque revolucionou a indústria. O pop hoje só é da maneira que é por causa da Madonna. Antes dela, as mulheres não tinham tanto espaço dentro dessa indústria. Além disso, a Madonna trouxe pautas que eram tabus, como o aborto, a causa LGBT, a sexualidade feminina. E até hoje ela traz assuntos que são considerados polêmicos, como o envelhecimento da mulher é visto com maus olhos. A Madonna, eu acho que é a prova de que não importa a área que você atua, você pode sim fazer a diferença. Essa é a minha lista de mulheres extraordinárias que foram muito importantes para a história. Agora me conta aí nos comentários se você já conhecia todas essas mulheres e quais para você são as mulheres que fizeram diferença no mundo. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder o especial de mulheres do Analisando que vai rolar por todo mês de março. Eu te vejo no próximo debate. Até!